Santo André, a gente já, em 1997, bem antes da gente ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já desenvolvia ações no sentido de promoção da economia solidária. Então, Santo André passou desde 97, finalzinho de 96, 97, a organizar grupos na cidade. E assim foram estruturados dois grupos, a princípio uma cooperativa, e depois de uma dessas cooperativas houve uma dissidência. Então, hoje existem na cidade de Santo André dois grupos que foram fomentados, foram incubados nesse processo todo, e que vem ao longo de mais de 15 anos realizando a função, o serviço, prestando um serviço de triar esses materiais. Na história de Santo André, essas cooperativas elas não coletaram, são cooperativas que tem um pouco, que foi conversado aqui, que tem essa característica de que não eram catadores. Sim, tinham catadores, mas tem um outro perfil, e isso também é algo que dificulta, frente a, por exemplo, Ourinhos, que tem uma realidade. As pessoas viviam da catação, para quando não vive da catação, é outra realidade, a forma de trabalhar, as dificuldades que a gente enfrenta para a gestão pública são outras, de você poder, esse grupo entender a importância dele. Por exemplo, em Santo André hoje você fala dessas cooperativas, olha, vocês querem assumir o serviço de coleta na cidade? Não. Não estamos prontos para isso, não queremos, eles querem estar do jeito que estão. Então é uma dificuldade que a gente enfrenta. Então, pensando até por conta da temática desta mesa, e a minha fala vem um pouco nesse sentido, de mostrar um pouco esse histórico, e falar também, pensar um pouco dos desafios que estão colocados para nós. A gente, aqui na nossa região, a gente dialoga muito entre os municípios por meio do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que surgiu por conta da questão dos resíduos sólidos, de pensar a questão da destinação correta dos resíduos. Santo André é um município que tem uma diferença em relação aos demais municípios, e é uma preocupação maior, e por isso investe muito nessa questão na área de resíduos sólidos, por conta de ter um aterro sanitário próprio. Nós passamos um período aí onde esse aterro foi fechado, e a gente sabe o quanto Santo André gastou para dispor os seus resíduos em outro município, o que fazem os demais municípios aqui da região. Todos mandam os seus resíduos, aqueles que não são da coleta domiciliar, que não são passíveis de reciclagem, encaminham para o aterro particular, e o quanto eles gastam para fazer essa destinação. Em Santo André, e aí eu coloco aqui um desafio que é a descontinuidade dos governos. Está colocado isso para a gestão pública. A descontinuidade de governos e a preocupação de quem entra em garantir que essas políticas elas avancem ou não, isso é um desafio. Então imagine que nós já temos na cidade, há mais de 15 anos, a coleta seletiva implantada, com caminhão passando regularmente em todas as residências, 100% do município, há 15 anos, sendo atendido com a coleta porta a porta. Além da coleta porta a porta, nós temos mais de 87 pontos de entrega voluntária, que são equipamentos colocados em praça, em pontos estratégicos das cidades, sem contar os mais de 200 pontos que nós temos em condomínios, que a gente faz uma coleta específica para isso, sem contar das 18 estações de coleta seletiva, sem contar de outras ações proativas, no caso de lâmpadas, que a gente coleta e destina, no caso de pilhas e baterias, que a gente tem 47 pontos no município, ou seja, telhas de amianto, houve a resolução, o município vai lá, coleta isso, dá destino, isso é caro para o município, isso custa muito para o município. Então, aí eu já coloco um outro desafio que eu vejo aqui, que é como nesse debate também pensar e tirar um pouquinho dessa carga de responsabilidade dos municípios, porque isso sobra lá para a gente no final. E nas falas anteriores eu percebo muito isso. Tem muito a responsabilidade do município, mas e a responsabilidade do gerador? E os acordos setoriais? E a responsabilidade compartilhada? Nós, gestores, que temos essa proatividade, a gente gostaria muito de ter o apoio das demais instituições para que avançasse nisso, porque é um desafio. Se eu fosse aqui um empresário, eu estaria talvez até dando risada de longe, ao ver que tem um desafio tremendo, para você pensar em como se implanta a coleta seletiva, em como os catadores sejam envolvidos e tenham um pagamento justo pelo serviço que está prestando, e como o município também se beneficia disso, porque acaba no município essa conta. Então, como empresário, eu estaria feliz. Estão lá os catadores, o município discutindo, e o empresariado. E essa responsabilidade dele com o que ele gerou, até para que ele passe a repensar aquilo que ele está colocando no mercado, para que ele passe a pensar a forma de produção também. Então, são outros desafios que eu coloco, já que a próxima mesa vai ser bem propositiva, a gente pensar isso também, tirar um pouco dessa carga dos municípios, que isso tira dos municípios recurso para investir em outras áreas que seriam importantes, inclusive na própria gestão de resíduos, buscar tratamentos mais adequados, destinações mais corretas.
possibilitar implantar outros equipamentos que a população possa, de fato, participar. Nós, em Santo André, investimos, nesse último ano agora, no primeiro semestre desse ano, mais de R$600 mil em campanha. Em campanha, gravamos filme com os cooperados, que foi para os cinemas. Contratamos 30 pessoas e mais cooperados e mais coletores da coleta porta a porta para ir de casa em casa. Ficamos mais de um mês indo de casa em casa, porta a porta, para dialogar com a população, entregando imã de geladeira, colocamos outdoor na cidade, propaganda em jornal, propaganda em rádio, ou seja, um custo que o município está pagando. E as empresas? E as responsabilidades das empresas em falar assim, eu vou incentivar, eu vou fazer campanha também para que esse produto que eu coloquei, ele seja devolvido e dado o destino correto. Eu vou pôr disso que eu investi, parte desse recurso eu vou devolver porque vai ter que chegar naquela cooperativa que está lá sendo precarizada. Então, coloca um desafio para a gente pensar também outras formas de apoiar. Porque assim, eu fico vendo a realidade de Santo André, um município que tem investido muito e tem muitos desafios. Mas não é só cobrar do município. Porque nós estamos falando de um município proativo. E eu vejo aqui na região a gente discutindo isso. O consórcio hoje contratou um plano regional de resíduos. Porque a gente tem muitas potenciais na nossa região que poderiam ser explorados de forma conjunta. Né? Vários potenciais. E outros não. Mas são soluções que, pensando a médio e longo prazo, como a gente pode baratear, porque a gente sabe, os municípios sabem quanto que a gente fecha no mês para pagar esses contratos gigantescos que a gente tem na área de resíduos sólidos. Não são contratos baratos. E está tirando recursos de outras áreas. E aí os setores que estão produzindo e colocando isso sem a mínima responsabilidade, porque isso se não for parar no aterro, vai parar em qualquer outro canto, né? Sem a mínima responsabilidade, ele não é acionado. Então, nisso eu acho que nós temos que avançar muito. Eu gostaria muito que as lâmpadas que eu coleto, né, que nós coletamos em Santo André, que a gente trata, o setor empresarial pagasse por ela. Gostaria muito que as pilhas eles pagassem, que as telhas de amiantos que proibiram e está indo parar nos córregos, nós temos que retirar e pagar, que o setor empresarial pagasse, que não ficasse nas costas dos municípios. Então, isso é outro desafio que eu coloco aqui para a gente pensar. E aí nós temos várias ações. Uma das ações foi diagnosticar o número de catadores aqui na cidade de Santo André. Então, nós contratamos um levantamento. Santo André apontou que esse número diminuiu ao longo dos anos, até acho que porque as pessoas passaram a ter outras possibilidades de emprego, porque as cooperativas, a nossa central de triagem, ela é vista como uma passagem das pessoas, não é um local onde eu vou trabalhar lá e vou ficar por muito tempo. Não, elas veem como um momento da vida dela onde ela precisa daquele espaço para ter renda, e dali o sonho dela é um emprego em um local, com carteira assinada. É isso. Então, nós temos um outro desafio também colocado aí, que é a questão da economia solidária. Né? Então, quando nós falamos de potencializar e de pensar outras formas de ter relações mais solidárias, de trabalho entre as pessoas, nós estamos falando de algo também que nós precisamos avançar na mente de todos nós, que é pensar que as relações de trabalho podem ser muito mais solidárias e muito mais justas. E aí nem todo mundo que vai para uma cooperativa entende isso. Por isso, um outro desafio colocado é como essas cooperativas não viram cooperativas só de fachada e que não tem um dono. Porque está colocado isso para o município. E nós temos trabalhado com as nossas duas cooperativas, hoje em Santo André, na formação. E a Copicente tem sido um apoio importante para que a gente possa quebrar, incomodar os grupos que estão lá. Grupos que começam a achar que são donos daquele espaço e que pode dizer quanto cada um vai receber e não tem transparência. E nós, gestores públicos, assinamos a conta que vamos pagar isso, né? Pegar o recurso público que veio dos impostos e pagar por esse serviço, temos que ter muita responsabilidade e muita clareza e certeza do que estamos fazendo. E hoje, em Santo André, nós não sentimos não temos essa certeza. Nós não avançamos não é por conta de entendimento dos procuradores do município, não é. Nós temos, pelo contrário, nós fomos a Ourinhos, nós fomos a Londrina, nós fomos a Curitiba, nós visitamos diversos grupos para entender como vocês formalizaram. Nós temos todos esses contratos aí, todos eles, para seguir como modelo. Porém, nós temos uma situação que é, eu vou repassar um recurso para prestação de serviço e como esse recurso, já que é economia solidária, já que é cooperativa, como esse recurso será gerido por essa cooperativa? Precisamos avançar nisso também, nessa formação, nessa transparência. É algo que nós aqui em Santo André cobramos. Nós estamos no processo de formação. Para chegar lá, nós temos algumas etapas a serem atingidas, e nós não atingimos. Com 15 anos de coleta seletiva, nós vimos com essa interrupção de governo como as coisas podem retroagir
para ruim. E aí, nessa linha do que nós temos feito, nós investimos muito nesses últimos 2 anos. Além de campanhas que nós retomamos, que há mais de 8 anos não se fazia nenhuma sensibilização nenhuma com a população, nós retomamos as campanhas, retomamos um trabalho mais de processo de educação ambiental. O SEMASA, que é o órgão responsável pela gestão de resíduos sólidos na cidade de Santo André, tem uma gerência específica de educação ambiental e trabalha com processo. Não é uma coisa que vai lá, mobiliza e pronto. Não, é algo processual, que tem começo, perene durante todo o ano, e isso vai continuando, e você vai monitorando. Então tem um trabalho permanente. E porque é assim que tem que ser. Principalmente na questão da educação ambiental, tem que ser permanente, senão você perde. Porque a cidade está em constante movimento. E do ponto de vista físico, nós investimos muito na estrutura das 2 cooperativas. Hoje elas estão numa central de triagem, com equipamentos novos, com condições de trabalho. Não tinha o PPRA, fizeram o PPRA. Não tinha o PSMO lá, que eu sempre esqueço essas letrinhas, fizeram. Assim, fizeram. Tivemos que contratar para que elas pudessem ter. Tivemos que contratar. Nós assinamos um TAC com o Ministério do Trabalho. Né? Atendemos todos os itens do TAC, a mais, porém, quando você vai olhar nas contrapartidas das cooperativas, o que eram parte delas não foi atendido. E um entendimento muito grande de que são vocês que têm que fazer, vocês têm que fazer. Isso também é algo que nos incomoda muito nessa relação entre cooperativas, poder público e cooperativas. Isso é algo que nos incomoda muito em termos, eu falei que seria rápido, em termos de responsabilidades também. Nós sabemos que nós somos poder público e temos que ter uma ação mais propositiva e mais forte, até por conta da questão de poder fazer. Porém, quando você pega grupos como esse, que tem donos, essa dificuldade ela aumenta. Então você tem que pensar, eu estou incentivando de fato a economia solidária, eu estou sendo justo ao atuar desta maneira? Então são interrogações que estão colocadas para nós. A nossa central de triagem, nós investimos 2 milhões nessa central de triagem. Então assim, elas saíram de uma situação muito precária, sem condições de trabalho, e está numa central de triagem que tem capacidade para 180 cooperados, e tem 70. E aí quando você fala, mas vamos pensar uma outra maneira, vamos colocar um segundo turno para funcionar, você tem resistência, tá bom assim, não quer mexer. Então assim, tem um monte de dificuldades que aí só quem é da área de resíduos sólidos não é suficiente para dar conta de todos esses desafios. Aí existem outras políticas que precisam integrar inclusão social, economia, geração de trabalho e renda, outras políticas que precisam integrar, senão a gente não avança. Isso é um desafio que está colocado. Obrigado. Obrigado, Ed.